muito bem-vindo a mais esse vídeo do Projeto Maximus. Neste vídeo nós vamos aprender como funciona a Estratégia 1, região de 3 médias. E todos os robôs que forem lançados primeiro passarão por testes em conta real. Este robô Estratégia 1, região de 3 médias, já foi amplamente testado em conta real e por isso está sendo disponibilizado no projeto. O foco deste vídeo é explanar sobre o funcionamento da estratégia, em que a estratégia baseia suas entradas e saídas, como é possível gerenciar o trade e o risco, e também enfatizar que esse robô é 100% parametrizável, onde você pode definir todos os parâmetros de metas e gerenciamento de risco, todos os seus sinais de entrada e todo o controle da operação, para que você tenha total autonomia em seus trades. Então, uma visão geral dessa estratégia é que ela se baseia, como o nome já diz, em 3 médias móveis. Esta estratégia utiliza a região de 3 médias móveis para entradas, saídas e gerenciamento de risco. Nós vamos ilustrar a estratégia no gráfico do mini índice, time frame 2 minutos, já está aqui o robô inserido no gráfico. Se você não sabe como inserir o robô no gráfico, assista ao nosso vídeo que ensina a instalar a plataforma MT5 e inserir o robô no gráfico. Nós elaboramos um setup, eu chamo de setup o conjunto de valores definidos em cada parâmetro, e nomeamos esse setup de W150. Lembrando que este é apenas um modelo didático, não é de forma alguma uma recomendação. Você tem autonomia de definir os valores que achar melhor para cada parâmetro, com base nos seus testes e com base nos seus resultados. Nós vamos utilizar estes valores apenas para fins didáticos, para que se possa explicar o funcionamento da estratégia. Num primeiro momento, nós não vamos abordar valores, nós vamos nomear os elementos da estratégia para entendermos o seu funcionamento. Então nós temos que definir 3 médias. Eu vou chamar de média 1 esta média branca, vou chamar de média 2 esta média verde e vou chamar de média 3 esta média vermelha. Para cada média definida na nossa estratégia, nós precisamos definir também um afastamento. É este afastamento que define a região da média. Este afastamento é definido pelo usuário. Então, nós vamos chamar aqui de afastamento da média 3, afastamento da média 2 e afastamento da média 1. A estratégia 1, região de 3 médias, trabalha da seguinte forma. Estando definidas as médias e os afastamentos, o robô irá operar ao atingir o preço do afastamento. Então nós podemos dizer que aqui, nesta queda, ao atingir o afastamento da média 2, ele realizou uma compra. As operações da estratégia 1, região de 3 médias, acontecem na região definida para esta média. Como já é conhecido no mercado financeiro, sempre quando se fala em médias móveis ou em suportes e resistências, é sabido que não é um ponto ou uma linha, e sim uma região de preço. E é exatamente dessa forma que o robô trata as médias definidas em suas configurações. Nós definimos a média e definimos a região de atuação desta média. A operação ocorre da seguinte forma. Quando o preço atinge a região, ele opera contra o movimento anterior. Ou seja, ele estava vindo de uma correção, o preço em queda, atingiu a região da média 2.
Então, ele fará 3 entradas. A primeira entrada ao atingir a região. A segunda entrada ao atingir o meio da região, que é justamente o ponto da média. E a terceira entrada na outra margem da região, na margem oposta da região. Então, nós vamos ilustrar aqui as operações. Neste caso, seria uma operação de compra aqui, ao atingir a região da média, uma operação de compra ao atingir a linha da média e uma operação de compra ao atingir o final da região, a outra borda da região. Lembrando que esta região foi definida pelo usuário lá nas configurações dos parâmetros do robô. Obviamente, o stop que deve ser definido tem que ficar abaixo desta região. Estas são as entradas que ele faz. Então, nós precisamos definir as saídas. Então, para ilustrar aqui como está no nosso setup, e depois nós vamos passar todos os parâmetros do setup para que fique mais claro, aqui nós vamos definir que é a entrada anterior, o alvo, ou seja, o alvo da segunda entrada é a primeira entrada, o alvo da terceira entrada é a segunda entrada. O alvo da primeira entrada pode ser mais longo e eu defino isso. Na verdade, qualquer alvo pode ser mais longo, né? Neste exemplo que nós vamos ver, eu estou definindo um alvo mais longo para a primeira entrada. Eu estou representando com essa linha tracejada vermelha o meu stop, que eu vou definir com 500 pontos. E eu vou representar com linhas azuis os meus alvos. E o meu alvo eu estou definindo com 500 pontos também. É claro que cada um vai aplicar a sua estratégia de gerenciamento de risco. Neste exemplo, eu estou definindo o alvo da primeira entrada igual ao meu stop e as entradas posteriores com um alvo curto igual ao afastamento da média. A mesma quantidade de pontos que levou para fazer outra entrada vai ser a quantidade de pontos do alvo dessas entradas. Somente a entrada inicial é que terá um alvo maior. Então, desta última entrada, nós temos que a saída foi neste ponto. Da segunda entrada, o alvo é neste ponto. E da primeira entrada, o alvo é neste ponto. Isto vai ficar melhor representado quando nós formos ver os trades andando, né? Não no gráfico parado. Aqui é apenas para ilustrar os elementos da estratégia. Da mesma forma que o robô operou nesta média verde, ele opera na média vermelha, na minha média 3. Ele tocou a margem de afastamento da média 3, porém não penetrou na região e voltou em seguida. Então, nós tivemos aqui apenas uma entrada de venda neste ponto. E tendo que neste exemplo nós temos um alvo de 500 pontos, talvez arriscamos a não executá-lo neste fundo. Se não executou neste fundo, o trade voltou quase para o ponto de entrada e tornou a cair. E aí aqui com certeza em algum ponto ele pegou os 500 pontos, talvez nesse candle aqui. Então tivemos aqui a compra aproximadamente nesta região. Algumas observações aqui a respeito dessas operações é que o robô não opera somente entre as médias. Digamos que o preço esteja fora da região, se ele estiver embaixo das duas médias, ele vai operar vendido. Se ele estiver em cima das duas médias, ele vai operar comprado. Esta é a visão geral de operação da estratégia 1, região de 3 médias. Agora nós vamos detalhar melhor essas operações, vendo o valor de cada parâmetro e o impacto desses parâmetros nas operações. Isto porque não é tão simples só o preço entrar numa região
pré-definida, realizar uma operação e que em dado momento não se sabe qual a condição do mercado. Nós temos nos parâmetros alguns itens de segurança, onde são condições impostas pelo usuário para que o robô opere realmente nesta região. Nós vamos ver essas condições agora detalhando parâmetro por parâmetro.